Programa não recomendado para menores de 12 anos. Dragon Vic and Oric One, Commodore 64, Amsterdam and Acorn Electron, cheaper BBC Micro. Retrópolis, a cidade dos clássicos. Se, a respeito deste episódio, você quiser enviar um comentário, um elogio, uma crítica construtiva ou uma correção, porque afinal a gente erra também, seja ela no nosso site ou no canal do YouTube, ou ainda você quiser nos enviar um e-mail, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, nosso perfil é o @Retrópolis, nos comentários desse episódio, desse post, que vocês estão vendo agora, do retropolis.net.br ou no Retrópolis com acento no o.com, nos comentários do nosso canal do YouTube, no Retrópolis, no nosso e-mail, o contato @retropolis.net.br e vários outros locais. Nunca se esqueça do que nós sempre dizemos: o seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado pelo seu tempo e pela sua audição. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao 135º episódio do podcast oficial da Municipalidade de Retrópolis, que é o nosso episódio sobre shoot'em ups verticais, vulgo jogos de nave na categoria subir e descer, e desta vez temos um vilão especialmente convidado, que será deixado falando enquanto vamos tomar uma água ali na cidade vizinha. Mas antes de apresentar o vilão especialmente convidado, vamos nos apresentar-nos a nós próprios. Além de mim, Juan Carlos Castro, Ricardo Pinheiro, and that man is still playing Galaga. Eu, Giovanni Nunes, e eu acho que teve o João em algum lugar aí. Eu, João Cláudio Fidelis, e estou na floresta amazônica tentando destruir paredes indestrutíveis. E quem não entendeu minha citação é Chibius. A gente pegou. A gente não é tão desatento assim. Ok. Só os jovens que não entenderam. E claro, né, agora vamos ao principal apresentar o nosso vilão, especialmente convidado. Então, vilão, apresenta-se. Eu sou o Rafael Lima, e ao invés de jogar, eu tenho feito jogos de nave vertical, que a gente vai mostrar depois. Eu não falei do jogo que eu tô jogando porque há uma pequena decepção, uma ilusão que eu tinha foi quebrada, mas depois eu falo disso. Bom, gente, nós já falamos de um Mata Marcianos. Sim, Mata Marcianos é o nome que o pessoal de língua espanhola dá para jogos de navinha, mas num em particular, num passado recente, no nosso dossiê Space Invaders, que foi o episódio 111. 24 episódios atrás. Previously em Retrocomputaria, ou Retrópolis, como seja. Bem, acho que é importante ressaltar, porque na cultura pop 1970, né, no final, você tem um marco, que é o lançamento de Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança, que é um marco para a cultura pop em diversos aspectos, e não vamos ficar explorando quais são todos eles, porque nós não temos envergadura moral, nem desenvoltura futebolística para discorrer sobre esse assunto, mas isso gerou uma febre de filmes de ficção científica e séries para todas as mídias. Lembrar que anos antes houve algumas séries de ficção científica na televisão, entre elas Perdido no Espaço e mais notadamente Jornada nas Estrelas, além da série animada de Jornada, que é de meio do 73, 74, mas Star Wars é o marcante. Dali saiu Battlestar Galactica, Astronave de Combate, o primeiro filme de Star Trek, em 1979, e outras boas séries, outros conteúdos muito bons. E agora eu vou deixar o João fazer a referência, que ele vai falar sobre isso. Fala, João. Não, peraí, também saiu um montaréu de porcaria nessa temática. Eu vou deixar pra falar porcaria depois. Ah, tá bom. Eu ia falar da porcaria e agora podemos falar uma coisa mais legal. Realmente, isso é um bocado de porcaria na época, entre uma daquelas que você se diverte, por exemplo, que eu gosto até hoje, embora seja uma grande porcaria, como Mercenário das Galáxias. Hoje eu ia falar dele. É uma porcaria, mas eu gosto. Eu também. 7 Samurais no Espaço, né? Roger Corman, né? E com o Jorge Peppard pilotando. Não, do Cronenberg. Eu não sei, eu vou dar uma sacanagem. Eu não era nascido nessa época, eu não vi essas coisas. Sorte sua. Mas assista. Eu sou super jovem. É verdade. O segundo mais jovem aqui é 9 anos mais jovem que você, então você é pirralho, bebê. É como diz a minha mãe nessas horas, eu sou do Pokémon pra cá.
Ah, não, o segundo mais jovem depois do Rafa sou eu. É de quem estávamos falando, inclusive. A gente vai discutir idade não, né? Esse aqui não é um podcast sobre idade, não. Nem sobre juventude. Não, com certeza não. E nem sobre filmes e seriados picaretas. É sobre a outra mídia que entrou nesse trem de navinha fazendo pium pra cima das outras. Já que o Ricardo também falou do desenho do Star Trek, vou falar que nos animes, um que influenciou muito, pra caramba mesmo, pra caramba demais, ao ponto que o primeirão é influenciado nele é o Space Battleship Yamato, ou no japonês Yuchuseikan Yamato, ou em inglês Star Blazer, ou em português aqui, que foi chamado de Patrulha Estelar, na Rede Manchete lá na década de 80. E em Portugal tem um nome mais engraçado. Qual é em Portugal? Deixa eu descobrir aqui. Tá, e quando descobre como é chamado em Portugal, esse anime saiu em 1974, ou seja, saiu ali praticamente junto com o desenho do Star Trek, e ele foi um divisor de águas, tanto é que o outro anime super importante pra ficção científica, que é o Ganda, é baseado nele, apesar de ser um anime com robôs. Ganda é 78, se não me engano, né? 79. E João, em Portugal era chamado de Força Astral. Jesus. Nossa senhora. Como o César não tá presente no momento, isso aqui não é um podcast pra falar de seriados e filmes picaretas de sci-fi, por mais que a gente gostaria muito de estar falando deles. O nosso assunto é falar da outra mídia, como lembrou bem o Juan, da mídia que interessa mais ao nosso público aqui presente. Falar de joguinho. Falar de joguinho, bem lembrado. Joguinho. Jogo de navinha, como o pessoal chama, né? Isso. E não temos saída a não ser começar falando do pai de todos, né? O Space Invaders, né? Criado em 1977 por Tomohiro Nishikado para Taito, que criou tanto o software quanto o hardware, uma placa baseada no processador. Na época que homens eram homens e faziam tudo, literalmente. Isso é um negócio assim, bem root, né? Ao mesmo tempo ficava programando lá e ainda pegou ferro de solda pra fazer o hardware. Caramba. Anos 70, né? Época de Homebrew Computer Club, garagistas e troca de... Os antigos filósofos que juntavam todo o conhecimento dentro da guarda-chuva da filosofia, a gente que desenvolvia era a mesma coisa, cara. A gente, né? Mas o pessoal que desenvolvia era isso, era todo o conhecimento junto, debaixo do mesmo guarda-chuva também. Porque o grande problema é que ele como desenvolvedor de rádio, não podia reclamar do software, porque era ele que fazia, nem como desenvolvedor de software, não podia reclamar do rádio, porque também era ele que fazia. Então, não tinha jeito. Mas, gente, consta que o Space Invaders foi inspirado no Space Battleship Yamato, mas qual a fonte disso? A fonte disso foi entrevista com o próprio criador. Fora a referência, assim, na época tava saindo um tal de Star Wars nos Estados Unidos, e ele estimulou ele a usar a temática espacial, porque ele ia usar, inclusive, aviãozinho, tanque, pessoinha, mas ele achou que não seria muito legal ficar atirando em pessoinha, né? Não era uma coisa muito ética fazer isso. Lembrar que é Japão do pós-guerra, né? Sem contar que a galera fala, né, muito que é como se tivessem criado o primeiro personagem para um jogo de videogame, né, que é o invasor do espaço em si, que não existia, a gente não tinha ideia personagem de jogo, né? Exatamente. Tem umas discussões que falam isso. Os jogos norte-americanos, estadunidenses no caso, eram muito abstratos. Era um pauzinho batendo num quadradinho que era uma bolinha, né? Você não tinha a figura, nada que te identificasse. A não sei que você fosse muito magra, claro, mas ou muito largo. Eu vou dar uma viajada agora nos personagens do Space Invaders, nos aliens do Space Invaders. Eu concordo, parece de Lulas, mas também eu acho que ele se baseou no próprio alfabeto japonês, quer dizer, no alfabeto que eles herdaram dos chineses, que é o kanji, né, pra fazer os personagens. Se vocês verem os personagens e verem os kanjis, tem personagens que são parecidos. João, ele tinha um grid de 8x8, que era o que dava pra desenhar, ele fez o que dava. Então, assim, ele pegou o Siriguejo e o Lula Molusco como referência. Sim, mas se você reparar, tu vê que aquela iconografia do kanji nos personagenzinhos. O estilo, né? Aliás, assim, eu brinquei aqui, né, porque realmente ele usou lulas e caranguejos, tipo um Guerra dos Mundos pra desenhar os alienígenas, mas assim, seria bem legal um Space Invader de Bob Esponja agora. Eu acho que tem, cara. Matar Bob Esponja. Eu acho que tem mobile, um jogo estilo Space Invaders que o Bob Esponja fica tirando de baixo, eu não sei, eu já vi isso, eu posso estar viajando, mas eu tenho quase certeza que eu já vi isso. Não duvido. Tem mais uma sugestão de produto. Esse tem que licenciar com a Nickelodeon, não é tão fácil assim. Mas assim, eu vejo mais referência à Guerra dos Mundos, né? Me parece muito mais Guerra dos Mundos. Claro. Não, jovem,
não é aquele filme com aquele outro, aquele ex-jovem que era o Tom Cruise, o anterior. Não, mas os personagens estão lá, os alienígenas são semelhantes ao que era do filme antigo ou que é descrito no livro do H.G. Wells. Sim. História bem resumida, porque, para mais detalhes, volte ao episódio 111 Isco. O jogo foi sucesso nas máquinas de arcade, tanto no Japão quanto nos Estados Unidos. Ele foi feito em 77, mas só chegou ao mercado em 78, se não me falha a memória. Nos Estados Unidos foi distribuído pela Midway e em 1980 saiu a versão do jogo para o Atari 2600, que foi um porte muito bem feito, na minha opinião. Vendeu mais de 1 milhão de cartuchos, fora os piratas, né? Aí pode multiplicar por 5. São aqueles que a gente jogava da CCE, da Dynamic. Foi o primeiro licenciamento, a primeira fazendo de franquia, né, para fazer um jogo. Só para vocês terem uma referência, Space Invaders é listado como o segundo jogo mais vendido do Atari e ele vendeu, segundo na Wikipédia, 6.252.229 cartuchos. Fora os piratas do Brasil e dos chineses de Hong Kong que vendiam na Europa, né? Isso, só perdeu para Pac-Man, que segundo eles bateu 8 milhões de vendas. E é uma porcaria o Pac-Man, mas tudo bem. Não, cara, não esquenta não. O ET é o 8º da lista e vendeu 2.700.000 e é um lixo. Peraí, quanto vendeu o Pac-Man? 8 milhões. Uau! Tudo bem. A Atari, ela mandou fazer no primeiro lote 2 milhões de cartuchos. Eles já tinham vendido 1 milhão de consoles até a data. Antes de a gente ir pros clones, a gente tinha a famosa não, que vai perdurar até os dias de hoje. Que porte de arcade, independente da qualidade, vende. Franquia de filme pra jogo, independente da qualidade, vende. Por isso que nós temos até hoje portes de arcades às vezes muito ruins, se bem que esses quase... ainda tem, mas quase não existe. E de filmes ruins. Esses ainda existem. Eu lembro que eu passei raiva quando vi o porte de Zaxxon. Pra qual? O Zaxxon no Atari 2600 na cara fez maior sucesso. O pessoal ficava tipo, meu Deus, olha, é 3D, que incrível. O pessoal lá em casa gostou muito. Eu era muito criança na época, mas eu lembro disso. Era só girar a TV 45 graus. Ficava igual do fliperama. Agora, vocês sabem, assim, talvez na apresentação devia ter, quando me apresentei, devia ter dito que eu sou o moderador lá do fórum do Steammaps.com há uns 20 anos, mais ou menos. Houve uma época que esse fórum era tipo o ponto de encontro entre pessoas que gostam de jogos de nave, né? Hoje em dia, com rede social, Facebook e tal, tá meio morto lá. Hoje o pessoal se encontra em outros lugares. Mas tem uma discussão, sempre teve uma discussão muito séria lá, dizendo que Space Invaders, na verdade, não se classifica como shoot'em up, sim como proto-shoot'em up, por ser o protótipo do que seriam vir esses jogos depois. E o Zaxxon não se classifica porque ele funciona em 3 dimensões. E pra estar dentro do gênero tem que funcionar em 2 dimensões. Isso é uma discussão que muita gente tem. Não, isso é querer achar pelo em cabeça de cavalo. Rapaz, novo, é porque né? a gente tá numa outra época agora, mas na papo de uns 15 anos atrás, tinha um regulamento muito sério a ser respeitado pra definir o que era um shoot'em up e o que não era. Nossa, e a gente reclama das discussões. MS3. Hoje, eu vi, há 2 semanas atrás, eu vi uma discussão se Paperboy não era um shoot'em up. Então, assim, hoje tá tudo liberado, o pessoal é muito liberal hoje. Tira jornais, né? Você chute e você up. Tá batendo na conversa. Bom, resumo da ópera. O Space Invaders criou o gênero shooter e no fim da história todo o resto são variações dentro da ideia original, que é atirar em algo que morra. Vamos começar a falar de clones. Do shooter em si, surgiram todos os tipos de jogos que atiram, né? Literalmente. Você tem versão de clones de Space Invaders pra tudo que é tipo, né? Pra todo tipo de cor, sabor, opção religiosa, orientação sexual, etnia, a variação pra tudo que é tipo de computador, console, calculadora, máquina de lavar, forno de micro-ondas já foi criado, né? Exatamente. Aliás, o primeiro clone que a gente vai falar, ele tem a sua origem no Space Invaders de uma maneira até muito malandra, né? Que uma empresazinha chamada Shin Nihon Kikaku, mais conhecida atualmente como SNK, resolveu fazer o seguinte: pegar uma placa de Space Invaders, fazer engenharia reversa do hardware para ver como funciona, fazendo disassembly, entendendo como que o código do jogo chama o hardware, executa as funções do hardware, de gráficos e som, e a partir disso aí jogaram fora, obviamente, o software da Taito que tinha direito autoral. Vamos fazer um jogo nosso próprio usando esse hardware como plataforma. O resultado se chamava Ozma Wars, e até pouquíssimo tempo atrás eu tinha a ilusão de que eu tinha jogado pessoalmente esse jogo, que foi o primeiro jogo da SNK, mas não foi. Um ano antes, em 1978, eles fizeram um clone de Breakout, Paredão. Então o Ozma Wars não é o primeiro jogo da SNK. Ozma Wars tem uma curiosidade muito engraçada. Vocês lembram que a gente falou que a inspiração do Space Invaders foi Space Battleship Yamato? Sim! Esse aí não é inspiração, é quase
uma carta de amor ao Space Battleship Yamato e outras obras do autor Leiji Matsumoto. Ojima Wars é o nome de um mangá da década de 70 do Leiji, que foi só adaptado na década passada. Começa por aí. E a nave que aparece para dar energia para sua nave é o perfil da Yamato desenhado. Ele vem e fica, ele não tem vidas. As vidas do Ojima Wars são analógicas. É uma energia. Pergunta cretina, a nave por acaso é um tigre negro? Não, é uma mais ou menos a do Tô olhando aqui. Lembra vagamente o Cosmo Tiger 2, da série do Cometa Império. E adivinha só, tem uma hora, depois que você limpa a tela de todos os inimigos, passa um cometa passando no fundo, assim, gigantesco. Então, aí o pessoal da SNK ainda mais puxou a referência a esse anime do que o próprio autor do Space Invaders. Agora segue o barco com o Juan, que ele vai falar de um jogo que ele tem, inclusive original em cartucho, e muito íntimo dele. Fala aí, Juan. Sim, o Tem Invaders. Esse é realmente um clone de Space Invaders. Ele só não se chama Space Invaders porque a Texas não licenciou o nome, simplesmente desenvolveu por conta própria. Ele é bastante fiel ao arcade, um ótimo jogo, um clone muito bem feito, que ele tem algumas coisas a mais. Quando você termina as fases, aparece aquelas naves que passam por cima no Space Invaders, você atira nela para ganhar mais ponto, ao estilo do Carnival. Você atira, ela muda de sentido, aí você tem que voltar, ela volta, atira um pouco mais rápido. Não dá pra Aquele joguinho que tirou logo de parque de diversão, né? Sim, você atira, acerta, ele vira de direção, um pouco mais rápido. Até uma hora que ele tá rápido demais para você alcançar e você para de ganhar pontos e vai para a fase seguinte. Não só isso, como a parte Space Invaders dele é muito, muito bem feito. Nada mais para máquina com 256 bytes de memória. Terminar o papo de Space Invaders, mergulharmos direto nos clones, que a franquia Space Invaders existe até hoje, galera. Volta e mês lanço para uma plataforma nova, uma renovação de Space Invaders. Aliás, Space Invaders Extreme, que saiu em 2005, é meu preferido. Fizeram uma vez que eu vi que era um com um scroll e era pra celular, e de acordo com as músicas que você tinha no seu celular, ele fazia alguma coisa com a fase. Tinha um lance desse que eu vi uma vez. Achei até bem interessante. Eu joguei esse. Space Invaders com scroll, daqui a pouco a gente vai falar de um clone que com o passar do tempo ganhou um scroll, mas fala dele aí agora. Tem inclusive um desses jogos de Space Invaders que é uma máquina de arcade gigante, com uma tela gigante pra você, que você atira com pistola mesmo, né? Exatamente. Ah, eu vi esse. Alguma você que jogou essa máquina, não foi? Joguei que é horrível, né? No Hot Zone da Barra, odiei. Gostei mais da versão gigantesca e moderna do Pac-Man. Esse sim é um jogo ótimo. Mas como esse não é um podcast sobre Pac-Man, vamos seguir a evolução da tecnologia, né? Porque em algum momento as cópias naturalmente ultrapassaram o original. E aí podemos começar falando do Galaxian, né? Da Namco. Ele é de 1979. Nossa, eu achava que acho que esse cara é o segundo jogo da Namco, inclusive. O primeiro não conta. Já adicionando cores ao jogo, né? Acabou aquela história de pregar acetato colorido no monitor, né? O acetato tá por dentro da tela? Não, assim, colado no CRT, pra dizer que é colorido, né? Aí, tipo assim, as primeiras faixas, eu vi isso com esses olhos que é terra de comer. Sim, tipo uma faixa, assim, tipo 5 faixas diferentes com cores diferentes. O Space Invaders tinha isso, o Luna Rescue tinha isso, o Polaris tinha gente que fazia isso em casa, cara. Botava papel na televisão em casa pra ficar colorido a TV, que era preto e branco. Eu conheci, já vi história de gente fazer isso. Eu ia comentar, eu vi aqui que o Galaxy, eu nem sabia disso também, o Galaxy é o terceiro jogo da Namco, não é o segundo. É o terceiro. O primeiro, assim, tudo bem. Estamos começando, vamos ver o que a gente faz aqui. É uma mistura de Breakout com Space Invaders, com Pachinko. E o segundo é a continuação do primeiro, pelo que eu tô vendo. Eu não conhecia nenhum dos dois, na verdade. A Namco tem tanta vergonha desses dois jogos que ela nunca colocou em coletâneas. Olha que ela bota tudo que é jogo em coletânea dela até hoje. Menos esses dois jogos. É verdade. Você falou assim, vamos tentar fazer um jogo assim, vamos ver se cola. Não colou. Cara, eu tô vendo aqui que tem uma terceira continuação desse jogo. Mas tudo bem, tô fugindo do assunto. Eu não sabia de nada disso. Em termos de inovação, o que o Galaxy tem de inovação? Inimigos com padrões de ataque distintos, né? Cores, inimigos de tamanhos diferentes, né? Eles tinham... Esse até o Space Invaders até não, mas assim, por exemplo, os inimigos, aqueles que compõem a fila lá de trás, eles são maiores, né? Eles são um pouco diferentes. E tem também, assim, eu não lembro se eles dão mais pontos ao atingi-los. Dão sim. Aqueles que já vão com 1 ou 2 pra descer. A característica do Galáxia é que os inimigos atacam. Sim, isso que é o mais relevante. Eles criam um padrão de ataque, saem um grupo de 2 ou 3 e até 3 naves e partem pra atacar e de repente eles vêm e voltam pro final, né? É uma coisa um tanto quanto... Tudo bem, tá no espaço, relatividade, buraco de minhoca, tenta arrumar uma explicação
explicação lógica pra isso. Você está sendo espaçoplanista. Ele sai, e detalhe, às vezes preferindo ataques kamikazes, eles não se importam em morrer batendo na sua nave. E morrer com honra. Mas olha só que legal, aqui no Brasil apareceu um clone, eu não sei se diria um clone, uma reimplementação desse jogo usando o hardware de Space Invaders, feito pela Taito do Brasil, chamado de Galáctica. Eu joguei esse jogo. Ou a subsidiária da Taito do Brasil ou da Nova Zelândia, porque toda picareta igual a Taito do Japão. Eu conheci esse jogo antes de conhecer Galaxian. Eu lembro que peguei Galaxian pro Atari 216 e falei, nossa, é o Galáctica. Ele é um pouquinho mais lento, né? Porque era um processador 8080 e não Z80, não tinha cores, e os inimigos tinham formato de avião. Eu lembro. E não muito tempo atrás, ele passou a ser emulado no MAME. Você pode achar a ROM. Ele usava o mesmo esquema do papel colorido na tela pra fazer cor, né? É, mesma máquina do Space Invader. Sim. Uhum. Né? E no Brasil apareceu, né, como Galáctica, Galáctica de batalha espacial ou então era ataque. E aí, em homenagem ao Almirante Adamant, toca a trilha do Galáctica, personagem de combate. E vida que segue. Aí, dentro desse nível de evolução aí do Galaxian, com a tela colorida, com aquelas capacidades hardware mais ou menos, nós temos o Mooncrest da Nishibutsu, Fênix da Amstar, a americana, e o da própria Namco Galaga, que é um turbinamento, né, do Galaxian. E eles foram adicionando, cada um foi adicionando alguns elementos. Por exemplo, no Mooncrest você vai juntando uma nave com a outra e fazendo um Megazord. O Fênix tem aquelas 3 fases bem distintas, né, que lembram mais ou menos o Demon Attack do Atari. Tem um chefe, acho que é o primeiro videogame com chefe. O chefe é aquele tipo gigante, não é? Provavelmente os primeiros que tem uma nave-mãe, verdade. Isso, que você tem que ir furando as resistências da nave-mãe e tem uma esteira rolante que você tem que atirar até conseguir um buraco. Um ponto fraco, exatamente. E o Galaga introduziu, né, aquelas fases de desafio e o power-up, que é você pegar a sua própria nave, havia sido roubada há pouco tempo por outra nave espacial. Tem que explicar melhor isso. Ah, tá bom. Existem inimigos que tem um raio trator que eles raptam a sua nave para transformar ela numa aliada do inimigo possuída. Ela fica vermelha. E se isso acontecer quando você só tem mais uma nave? Deixa eu falar só o resto da mecânica. E ela vem e ataca você junto com as outras naves inimigas. E você pode, inclusive, destruí-la, por engano. Mas se você destruir os inimigos e não destruir ela volta pra você e você fica com 2 naves. E aí você só pode destruir quando a nave tá descendo. Se você destruir o inimigo que capturou sua nave quando ela tá presa lá em cima, você perde a nave, se eu me lembro direito. Isso. E na verdade ainda tem um problema que você fica com uma nave do lado da outra, como se você tivesse 2 naves uma do lado da outra, e o teu hitbox fica maior. Você precisa desviar as 2 naves dos tiros inimigos. Ela é ótima pro desafio. O desafio você só consegue cumprir humanamente, ter alguma chance de completar se você tiver. E engraçado que a Namco lançou em 1984 um jogo chamado Ga Plus, que significa Galaga Plus, que é um upgrade do Galaga, um gráfico um pouco melhor, que você tem um raio trator e você captura os inimigos e eles ficam uma linha enorme na tela da parte de baixo. Só que, claro, todo mundo atirando, ou seja, o maior poder de fogo. Como o raio trator você pode usar direto, é interessante que se você perder, você depois captura mais. Acho que é o primeiro jogo que tem essa mecânica aí de capturar inimigos que outros team-ups vão ter só lá bem no futuro. Só uma curiosidade que eu já achei do Galaga, teve porte para 24 plataformas. Tu não vai falar todas não, né? Não. Só falar que teve foi MSX, pronto, é suficiente. Não, vai do Atari 7800 até o Xbox One, passando por quase tudo que tá indo nesse intervalo. Vamos citar o NES, porque Atari 7800 ninguém se importa, né? Ah, não, mas tá o primeiro da lista. Posso falar que teve porte pro Sword M5? Não. Play 4? Pro Roku, cara. Tem porte pro Roku. Também, tem pra tudo. Pois é. Vai ter porte pro PS5 e pro Xbox Series S, não se preocupe. O Ricardo começou fazendo lá a referência do filme dos Vingadores. O Galaga que aparece no filme dos Vingadores é a versão do MSX, vocês sabem disso, né? Sim. É bizarro. Isso é muito louco, porque é muito nítido. É tirado de um vídeo do YouTube, upado por um brasileiro no YouTube. E é o que aparece no filme. Eu devo ter visto de vocês, provavelmente. Mas é bem lembrado. Foi o Leandro do Correio aqui do Rio que, avaliando isso, fez a expressão. Depois ele trouxe no MSX Rio, comentou e mostrou e provou e falou, gente, olha, tiraram de um vídeo do YouTube de um Galaga de MSX. Ele ainda teve a pachorra de dar pausa no jogo, no emulador, no exato momento de um frame do filme. Elas pausam no vídeo, né? No vídeo do game. Sim. E você vê aquele placar, as naves naquela posição, é aquele. A boa da história que o Robert Downey Jr., como Tony Stark, ele fala exatamente pro cara, para de jogar Galaga, que eles fizeram uma pesquisa. Não, ele fala pros outros, this man is playing Galaga.
Ele não tá dando esporro no cara. Ele tá dando esporro na gerência deles por permitir que os subalternos joguem Galaga. Tem uma outra curiosidade sobre Galaga, que eu acho que de todos esses primeiros shotnaps, depois de Space Invaders, é o mais referenciado. Na ThinkGeek, até há pouco tempo, tinha uma camisa à venda do Galaga, com a nave do Galaga, assim, era o esquadrão matando inseto desde 1981. Olha aí. O Galaga é de dezembro de 81. E já que vocês querem botar referências, é o jogo que o jovem lá, hacker, em jogos de guerra, tá jogando na escola. Quer dizer, e se atrasando pra ir pra escola, né? Porque em vez de ir pra sala de aula, tá jogando, como todo bom aluno. Pois é. Você me lembrou um acontecimento no MSX Rio. Botou um Galaga lá, um aluno meu que foi lá, chegou, sentou, foi jogar, o garoto se achando, né? Chegou lá, botou, sei lá, foi na quarta, quinta fase, saiu o máximo. Aí o nosso amigo André Tavares, um impiedoso, olhou pro garoto, riu, tá bom, sentou. Quando tava lá pela fase número 30, ele cansei, ele pausou, levantou e saiu. O garoto olhou pra mim assustado. Caramba, professor, como é que ele consegue isso? Eu, simples, rapaz, ele joga isso aí desde antes de você nascer. O que era verdade. Que é um fato. É. E outra coisa também, nós falamos anteriormente que o Space Invaders tinha uma versão com scroll. Mas eles copiaram do Galaga, porque o Galaga com scroll é o Galaga 88, que saiu, pasmem, em 1988. E que na verdade, assim, não fez muita diferença, né? Só mudou um pouco os gráficos pra ter mais animação. E tinha aquela versão picareta de MSI chamado Galaga 88, que era só o Galaga com gráfico diferente. Quem lá não importa. O verdadeiro Galaga 88, ele não é tão igualzinho, não. Ele tem as fases iguais, mas tem umas fases que ele vira um shmup moderno de fato. Com scroll, você vai andando. Eu joguei ele, tem no PC Engine, não tem? O Galaga 88? PC Engine e X58 mil. Eu lembro de ter jogado no PC Engine. Isso que o Ricardo falou do aluno dele, eu sempre comento quando o pessoal me vê jogando jogo de nave e fica impressionado. Nossa, você joga muito bem esse dia do tiro e tal, não sei o que. Eu falo, cara, mas é tão fácil. Aí um tiro, você sai de perto dele. Acabou, não precisa fazer mais nada. É muito mais fácil que jogar Free Fire, que jogar Counter-Strike. O tiro tá vindo, você sai da direção dele. Pronto, não precisa fazer mais nada. Você lembra que ele jogou jogos chamados Bullet Hell, né? Rafael, você quase usou a retórica da meritocracia. Mas vale meritocracia em Bullet Hell? Não vale. Então. O mérito, no caso, é a idade. Nós nascemos na época e tivemos anos pra treinar essa porra. Mas isso, eu acho que vale aquela discussão quando o pessoal fala assim, não, porque pega um moleque de hoje e ele não passa a primeira fase do Contra, assim, é verdade. Pega um moleque, pega a gente que é velho e bota pra jogar num servidor de Counter-Strike e a gente também não dá dentro, porra. Então, assim, tudo é uma questão de geracional mesmo. É, verdade. Eu tenho uma história que eu acho hilária. Uma vez eu tava no Museu do Videogame, né, que fica aqui no Shopping Nova América, quando tem, né? E eu tava vendo um moleque, devia ter uns 13 anos, jogando, tá dentro do tempo, Soldier Blade, no PC Engine. Aí ele tava jogando, não era o Soldier Blade, era outro da série, era o Final Star Soldier que ele tava jogando. E aí tá ele jogando com uma mãe, do lado, a mãe, sei lá, na nossa faixa etária, talvez um pouquinho mais nova. E aí a mãe dando instrução, tipo, vai Pedro, agora pega o power up, agora desvia do tiro, não sei o que, pai. Daqui a pouco o moleque, sei lá, joga 30 segundos e morre. E a mãe, porra Pedro, tu tem que desviar do tiro, não tá vendo o tiro? Aí o moleque vira e fala, mãe, é porque não tem o analógico, é muito difícil ser o analógico. E aí eu comecei a rir, falei, porra, não tem o analógico. É porque não é pra ter analógico mesmo, cara. E aí, mãe, pô, esse moleque de hoje sabe jogar nada. Eu falei assim, realmente. Não, achei maneiríssimo também. E eu ri muito, cara. Foi chamado de pereba pela mãe, né? Desiste. Pois é. Vai ser contador. Nossa. Pode desistir da vida. E o que temos mais aí de Shurama interessantes dessa geração? Nós temos uma variação interessante que é o Missile Command, onde a sua nave, né, tá fixa. Na versão de arcade você tem tecnicamente 3 naves, né, 3 canhões, e na versão do 260 você tinha somente um. Foi o primeiro jogo que eu joguei no Atari. Eu acho que foi o primeiro que eu joguei no Atari também. É o que vinha, né? Eu não gostava desse. Achava um saco. Eu vou te falar que naquela discussão lá que eu falei no início, ele nunca entra como shooter nato, não. Eu tô meio assim. Ele entra como um shooter. Exatamente. Se quiser outro nesse estilo, na época do Galaxian, que eu acho que é maneiro, que o pessoal não é o Gorf. O Gorf é bem legal. Tem uma porrada de variação de fase diferente, tal. Não é scroll, é meio parecido com o Phoenix. Eu acho bem legal também. Um pouco mais dentro da proposta, nós poderíamos citar o Demon Attack da Imagic, o Mega Mania da Activision, os dois patrões. O Mega Mania é maravilhoso. O Mega Mania é maravilhoso, só que você só vai entender efetivamente a intenção do jogo jogando a versão dos Atari 8 bits, computadores. Por quê? Do 2600 você só falava o hambúrguer, o não sei o que. Eu nunca vi. Mas é isso, porra. Não. Eu vi uns troços desenhados lá que pareciam Cheetos. O Mega Mania, pra mim, como desenvolvedor do jogo, é uma referência de que quem joga jogo de nave atira em qualquer coisa. Você pode atirar em funil, em hambúrguer, em liquidificador, tanto faz que ele tá te atacando, isso não importa. Não, é que assim, é que o desenho dos objetos, dos inimigos no 260, ele é muito abstrato. Aí quando você joga a versão
versão do Atari 8-bits, olha, realmente era um hambúrguer, né? Você vê o hambúrguer de verdade. Tá. Ah, sim. Tá, ok, entendi. Mas uma coisa o Atari fez bem nesse jogo. A nave é uma Enterprise azul. A Atari não, a Activision. Activision. Eu tava falando Atari, digo o videogame, não o Atari VCS fez uma coisa boa. Dá pra perceber que a sua nave é uma Enterprise azul. Aliás, mérito para a versão de computador Atari 8-bits, porque ela tem rigorosamente a mesma jogabilidade. Até as temporizações acho que são as mesmas do Mega Mania do 2600. Realmente a única coisa que muda é a qualidade dos gráficos. Agora, vocês são mais fã do Demo Attack ou do Mega Mania? Olha, ai, cara, é dureza. Vou São dois começar, eu jogos gosto mais do maravilhosos. Demo Attack. Demo Attack eu acho que é meio contrário, né? Eu acho que o pessoal gosta mais da versão do Atari do que do Atari 8-bit, né? O Demo Attack, a única versão que presta, e pra mim a única versão que existe, é a do 2600. Todas as tentativas de portar para qualquer outra plataforma resultaram em fracasso retumbante. Nesse momento o pessoal do Odyssey Club vai protestar, vai chegar na sua casa com ancinhos e tochas, porque tem Demo Attack pro Odyssey. Eu sei, também não presta. Desculpa aí, Franklin. Desculpa aí, tá? Olha só. Peraí, parênteses. Ricardo, nesse ponto, você insere o porrada dos titãs, tá? Vocês citaram que não é exatamente, não é um Shoot'em Up exatamente, mas um que eu joguei muito foi o Atlantis. O Atlantis, a modéstia à parte, eu era bom. Nossa, eu amo esse jogo também. Você tem uma proposta parecida com o do Mr. Command. Em questão dele ser on topic aqui no episódio ou não, é uma coisa meio nebulosa. Agora, ok, aqui é um jogaço do cacete. Eu joguei esse, eu lembro que eu cheguei a fazer 200 mil nele. O grande problema do Atlantis é que você atira só parado em 3 pontos. Ele é um jogo de timing, né? Você tem que... Olha só, eu vou só me defender. O Juan falou sobre ser o tópico, não. Eu vou ser o cara chato que vou ficar lembrando do pessoal do shmups.com que dizia que tal jogo era de nave, tal não é, tal Shoot'em Up, tal não é. Mas, cara, se vocês quiserem falar de Paperboy, eu super falo de Paperboy. Eu vou só fazer o papel de chato só pra manter a postura, mas a gente fala do que for. Não, beleza. Paperboy está na mesma categoria do Zaxxon. Do Diagonal, Chute em Diagonal Up. Pior que tem um jogo que eu adoro, tá nessa categoria também, que é o Viewpoint. Mas isso aí tá fora até do nosso ponto de corte. Não, olha só. Mas aí eu vou entrar. O Viewpoint, ele entra como Shoot'em Up, porque o Viewpoint só funciona em 2 dimensões. O Zaxxon funciona em 3. Então eu vou dar um truco. Tem um Zaxxon que é clone do Viewpoint, o Zaxxon Mother Base, o 32X, truco. Então, e esse o pessoal também considera que é Shoot'em Up, porque ele também só funciona em 2 dimensões. O Zaxxon... Não existe Zaxxon Shoot'em Up. Acabou. Aê! O Zaxxon original funciona em 3. O Zaxxon clássico é em 3 dimensões, mas o Zaxxon Mother Base é Shoot'em Up. Opa, jogo de navinha. Peraí, tá aí a sugestão de camiseta. Fazer uma camiseta com o texto Zaxxon não é Shoot'em Up. É isso aí. É igual o pterodátilo não é dinossauro e galinha é. Isso aí. Cara, eu concordo que é uma discussão doida. É uma discussão que o Rafael de 20 anos olhava e discutia. Hoje o Rafael de 39 fica assim, meu Deus, que perda de tempo. Nota mental de discussão de galinha e pterodátilo não é doida, não. É só do Zaxxon mesmo. Não, por favor, só do Zaxxon, né? Vou falar rapidinho aqui só do Tempest e do Gyros, né? Que deram deram um pouco mais de dimensão à tua área de jogo. Pô, Gyros é maneiríssimo. É jogar dentro de um cano. Você está jogando... Mas o Gyros pode ser considerado uma variação 3D de Galaga, não? Mas você sabe o que é louco? O Gyros e o Tempest, na prática, só funcionam em 2 dimensões também. Ele funciona numa dimensão que gira e pro fundo, são só 2 dimensões. Sim. A jogabilidade não é tão diferente. Não. O campo é um campo 2D, mas que está enrolado na forma de um cilindro. Eles são diferentes graficamente, que te dá a ilusão que tá em 3D. Mas a jogabilidade dele não é 3D, exatamente. Diferente do Zaxxon. E eu vou acrescentar aqui o Beam Rider. É também um canhãozinho, tem lugares para atirar, mas ele já tem assim como o Galaga tinha aquela animação das estrelas passando, que simulava o movimento, ele também tinha aquela grade que fazia ter uma sensação de movimento. Mas a grande curiosidade de todos os jogos que nós citamos aqui agora é que você tá preso numa única tela. O Beam Rider, ele não é parecido com o Juno First? Visualmente é parecido. Tem os lanes azulzinhos que você fica preso. Por isso que é parecido. O Beam Rider é um dos meus jogos favoritos. Eu adoro o Beam Rider. Acho muito maneiro. Então vamos botar Juno First / Beam Rider clone de Juno First. Isso que é da Activision. Ao contrário. O Juno First é mais antigo, de 81, e ele é de arcade. Nossa, pode botar o som da mola. O Beam Rider eu joguei, aliás eu tenho
o cartucho pra MSX dele. Era um jogo que eu conheci na época do Atari e eu curti muito. O jogo é bom, só não é o primeiro. O primeiro jogo é forte. Inclusive, até pouco tempo atrás, eu confundia um com o outro. Na nossa visita ao Rio Pinball Clube, Ricardo, passei acho que metade do tempo jogando Juno First. Você foi no pinball pra jogar arcade. Eles têm máquina de arcade lá, cara, ferrou, né? Depois que você acabou com os braços, você já acabou com os tendões rebatendo bola, aí tu tem alguma coisa que você mexe ali e talvez consiga fazer uma coisa. Antes da tendinite fazer você ter que botar os braços no gelo. Não, chamar o SAMU já é inevitável, então faça valer a pena. Vocês falaram do esquema do Beam Raider? O Beam Raider me lembrou o Beam Raider que vocês falaram, me lembraram, tem pra MSX que é pouco falado, que eu joguei muito na MSX, que era o Polar Star. Ah, é, Polar Star. Segue mais ou menos nessa linha. Tinha um chefe de fase, junto um elemento que foi a gente viu lá aparecendo no Galaxy, chefe de fase, difícil pra bater, tinha aquela coisa toda, e essa ideia do Beam Raider. Aliás, um Sugar que a gente não mencionou foi o Polaris, né, da Taito. Desse estilo aí do Polar Star tem o Pathfinder, que ele tem pra MSX e pro NES. E pro Coleco também, se eu não me engano. Eu acho que ele é da Activision. É da Activision, sim. Mas o Pathfinder, você comanda aquele... Você já não é uma nave, exatamente, né? É uma espécie de um veículo com pata, né? Parece uma aranha. Isso. Que você vai comandando. É o teu movimento que define o scroll, né? Isso é uma outra coisa que o pessoal no shmups.com coloca pra determinar se um jogo é shoot 'em up ou não. O scroll tem que ser forçado. Se você controla, não é shoot 'em up. Exatamente. O que eu vou dizer assim, a gente pode discutir isso à vontade, se quiser, mas isso era uma regra que o pessoal botava. E era louco porque tem jogos que não vai. Mas eu comentar do Polar Star, que o Polar Star tem outra coisa interessante, que assim, ele tem aquele efeito tridimensional que era maneiríssimo, na época quando eu vi a primeira vez, fiquei embaixo bacado. Sim. Mas é um jogo que só funciona em 2 dimensões também, porque você não tem o pra cima, ele é só pro fundo e pros lados. Exatamente. Pergunta que eu faço pra todo mundo: Polar Star e Polar Star 4 é o mesmo jogo? Polar Star 4? Não existe Polar Star 4. O que tinha era que no cenário aparecia um IV, se eu não me engano, que fazia parecer que era Polar Star 4, mas o nome do jogo é Polar Star, que eu saiba. Então, no PC 88, tá lá escrito na ROM mesmo, Polar Star 4. Você roda, é o jogo do MSX sem tirar nem pôr. Talvez um pouquinho mais colorido o gráfico, mas a mesma merda. Então eu acho que o nome oficial do jogo é Polar Star 4, que Polar Star deve ser o planeta na estrela polar, sabe? Só pra você dar uma seguida, eu dei um pulinho lá no MSX Games World, o jogo é Polar Star o nome, desenvolvedor é Microcabin. Isso. E é classificado como shot 'em up e não tem nada dizendo a questão do 4, não. Engraçado, do PC 98 existe o Polar Star 4, mas o jogo é igualzinho. Aí deve ser questão de diferença da plataforma só. Mas esse 4 é em número romano, se eu me lembro. E 4 em número romano, exatamente. Não tá dizendo que é o 4º jogo da série, eu acho. Como eu disse, eu acho que deve ser o nome do planeta. Sim. Que é a estrela polar, aí o planeta seria o 4º planeta da estrela polar. Isso aí é uma denominação da NASA, pra eles não darem nome ao planeta ainda, mas tem o nome da estrela. A estrela polar. João, é o seguinte, o japonês achou legal colocar um 4, fim da história. Na versão da MSX aparece o 4 no cenário. No cenário tá escrito Polar Star e tem o IV no cenário, no fundo, se você prestar atenção. Então deve ser o mesmo jogo. Só porque vocês falaram, eu tô carregando ele aqui no emulador, tá? Pra verificar. Ai, meu Deus. Vamos seguir, né? Todos esses jogos que nós estamos falando aqui, você tá travado na tela, né? Você... Ainda temos a figura do shooter. É o jogo que você atira e que se exploda o resto da história. Prefere que não se exploda você. E tem assim, saindo um pouco da temática do espacial, das coisas que você atira em objetos, tem um jogo divertido que é o Crackpots, que é o contrário. Você joga vasos de plantas e bichinhos que vão comer tua casa. No Atari. É bem diferentão mesmo. Pô, quer que pode ser divertido. Joguei muito. E o Kabum, que também é o mesmo conceito de você ser um canhãozinho, no caso você não é um canhão, você é um balde d'água, pegando as bombas de um doido jogando bombas. Esse SDI eu não sei não. Não, isso aqui é o seguinte, eu botei errado, ele era pra ficar lá em cima. O SDI eu queria até perguntar que estilo ele é, porque você controla o satélite e você controla a mira do satélite. Você controla os dois, você controla o satélite e a mira do satélite. Ou seja, ele é ao mesmo tempo um jogo de nave e um jogo do estilo do Space Invaders que você controla só a mira. No fliperama você controla a mira? Você controla os dois. Eu lembro que na versão do Master System você podia jogar com a pistola. Você atirava com a pistola e controlava o satélite. Você pode jogar também com 2 controles. É porque é o seguinte, o arcade você tem controle e uma trackball. O controle, você movimenta o satélite, o trackball você movimenta a mira. Então, qual é o estilo desse jogo? É shoot 'em up, eu acho shoot 'em up porque assim, apesar de ser
um scroll horizontal, né? Não é o que a gente tava aqui falando, mas eu acho que é porque você tá atirando em inimigos e tá desviando de tiros. Então, e tem scroll. Acabou. O fato de você poder atirar pra qualquer direção, eu acho que não desqualifica, não. De acordo com o Spectrum Computing, o SDI do Spectrum é shoot'em up. Não, porque é o seguinte, me confundiu também, porque tem fases que ele é parado e tem fases que ele dá scroll, mas o scroll dele é horizontal, ele não é vertical. Mas tem fases que ele é parado, tem fases que ele fica só na tela. Você tem que proteger o planeta, não é isso? Isso. As coisinhas vêm descendo, né? Por isso que me confundiu. O pessoal da Wikipedia simplificou como scrolling shooter. Agora, pra que lado que é, a gente não tá nem aí. Por conta desse negócio dele ir pro horizontal, ele sai do nosso scope. É por causa que eu me lembrei só das fases que ele fica parado. É verdade. Que aí ele até fica mais parecido com o Missile Command. A grande verdade é o seguinte, o shooter em si, né, ele evoluiu numa pletora, usando nomes bonitos aqui, um conjunto incrivelmente diversificado de variações de jogos. Sim. E a parte mais, inclusive chegando até o First Person Shooter. E que depois voltou pra navinha com o Descent em 95. Descent é a coisa mais próxima de um jogo de navio sendo First Person. Verdade. Literalmente ele deu a volta e voltou pro princípio. Isso aqui ele tá falando mais uma curiosidade, porque obviamente ele sai totalmente todos os escopos aqui apresentados, tanto em relação a scroll quanto em relação à data, né? Isso é um pouquinho do nosso ponto de corte, mas episódio 104, né? First Person Shooter. É melhor você falar sobre eles. Mas vamos falar dos jogos que realmente, segundo muitos, é realmente shmups, que tem scroll de fato. Isso! Como diria aquele filósofo, Buzz Lightyear ao infinito e além. Ô, Rafael, então fala pra gente a definição aí do oficial de um shmup. Tá, pra começar que assim, eu peguei uma responsabilidade grande aí de dizer o que é. Oficial, de acordo com o Michaelis e o Aurélio, né? Que o pessoal no fórum na época, a discussão que a gente teve durante muito tempo, foi em meses até chegar na definição, é que é um jogo em que você controla um avatar, precisa ter scroll em uma direção, mas o principal ele tem que funcionar em apenas duas dimensões. Você tem que atirar pra destruir os seus inimigos e você tem coisas que você desvia que te matam, no caso normalmente os tiros inimigos. Nesse sentido, Afterburner, Space Harrier e Zaxxon não se classificam porque eles funcionam em três dimensões. O seu avatar se movimenta em duas, mas você atira numa terceira dimensão. Zaxxon sendo isométrico, o Space Harrier e o Afterburner com a visão de trás. Você chama o Afterburner, Space Harrier de Rail Shooter, né? Isso, exatamente. Só pra constar que isso era uma definição que o pessoal usava nesse fórum, no shmups.com, no fórum de lá, que já foi em algum momento grande central de informação sobre o gênero, que eu acho que já não é mais tanto. E é isso na verdade suscitava algumas discussões, porque, por exemplo, aí saindo um pouco do escopo do vertical, mas tem o In The Hunt, que é aquele jogo de submarino feito pelo pessoal que fez o Metal Slug, que não tem scroll forçado, mas o pessoal diz assim, como é que vai dizer que isso não é shoot'em up? Ou o próprio Zaxxon, cara, o Zaxxon sempre foi um ponto de discussão pesado, porque ele dizia assim, cara, se o Zaxxon não é shoot'em up, é o quê? É jogo de luta? É pinball? Porra é essa, entendeu? Então sempre foi uma discussão, assim. Eu sempre uso isso muito de piada, pra dizer, isso aí não é shoot'em up, mas eu acho que é meio doido se dizer que o Afterburner, e aí ao mesmo tempo é doido de você pensar, porque o Afterburner, se você botar o Afterburner e botar numa visão isométrica, é o Zaxxon. E o Afterburner é que a gente chama de rail shooter, entendeu? Então, tanto é que o Zaxxon do Atari 2600 a visão é de trás mesmo. Mas, no geral, a definição você tem que controlar um avatar, não precisa ele tá voando necessariamente, vídeo Nightmare do MSX, por exemplo, mas precisa ser um avatar que você controla, tem que ter um scroll forçado, você desvia de coisas e você destrói coisas atirando. Numa simplificação é mais ou menos isso. Ou se não tem scroll forçado, o pessoal chamava de proto-shmup. Acho que assim, a primeira adição, a primeira coisa que a gente que houve com os shmups, né, ou os proto-shmup, foi primeiro colocar um fundo com estrelas. Afinal das contas, é a fronteira final. E logo em seguida, os movimentos da tela, deixando de ser apenas o deslocamento de cima para baixo, né, no nosso caso, e você passou a poder movimentar por toda a tela, poder subir, descer, fazer, no caso, em duas dimensões. A tela virou um personagem, porque assim, não seguir o que a tela tá mandando, você será punido. O melhor exemplo é o River Raid, ou se você sai da área azul, você morre. Sim, bate nas bordas, você pode bater na ponte, você acaba se lascando. O cenário passa a ser interativo, ele não tá ali só pra ser cenário, né? Ele faz parte da mecânica do jogo. Sim. Agora, vamos lá. Eu queria comentar uma coisa. Foi dito que o Sky Rider, jogo da Atari, não do Atari, da Atari, de arcade, em 1978, como pioneiro nesse gênero. Só que eu tô vendo um vídeo dele, ele tem um pequeno problema pra eu não
considerar ele como um shmup. Ele não tem um avatar. Ele usa uma mira. Ele fala nesse sentido. Então, por essa definição que a gente usava lá no fórum, não seria um shoot'em up, não. Porque ele tá mais perto de um jogo estilo Operation Wolf, por assim dizer. Você Exatamente. atirando em objetos que aparecem na tela, mesmo que o cenário tenha scroll, entendeu? Então fica mais pra uma coisa de um jogo que você atira com uma pistolinha. Eu não sei se esse jogo você usava uma pistola ou se você movia o controle pra mover a mira, realmente eu não sei. Eu acho que era um controle. E ainda tem um negócio que eu tô vendo muito engraçado. Não sei se é alguma falha de emulação, mas aí só se movimenta a mira da esquerda e na direita. Ele não movimenta a mira pra cima nem pra baixo. Então já mostra que não é um canhão. Eu só vi esse jogo no emulador, né, no MAME. Mas eu acho que esse cenário scrollando era feito à mão, cara. Isso aí não era não era a tela que desenhava, não. Sim, esse jogo parece analógico até. Né, exatamente isso. Obrigado, analógico. Esse jogo parece um jogo analógico, ou seja, a parte digital ali é só a mira e como tem uma navezinha ali. Os alvos que passam, né? E você jogava com seu irmãozinho girando a manivela que move a paisagem. O cenário era um hamster ali correndo. Aí o seu irmãozinho queria que você se ferrasse logo, ele girar mais rápido, poder ser a vez dele de jogar. Irmãozinho é na versão caseira. Na versão do arcade era o hamster. Olha lá. Aí quando tava ter feito uma máquina que o hamster morreu. Aí eu fui lá substituir o hamster. Coitado dos hamsters. O Bush ia lá e trocava o hamster. Nosso site e podcast são gratuitos, o que significa que você gasta nada para visitar o nosso site, assistir o que temos no nosso canal do YouTube, ouvir nossos episódios, nada. Mas isso não significa que não tenha custos, pelo contrário. Nós da equipe investimos tempo, conhecimento e dinheiro nossos para entregar a vocês o melhor conteúdo que pudermos proporcionar. E nós não pretenderemos poluir nosso site com anúncios, ainda mais em tempos onde bloqueadores de anúncios são fatos da vida da internet hoje em dia. Então, pedimos a vocês que colaborem conosco para o sustento dessa nossa iniciativa cosmopolita. Você pode pagar o IPTU, sim, o Imposto Predial e Territorial Urbano da cidade de São Tramiel de Retrópolis. Mas aqui o tributo é facultativo e o valor é baixo. Logo, pedimos uma contribuição no valor de um cafezinho ou de uma garrafa térmica cheia de café. Na página relacionada no nosso site, você pode encontrar maneiras de você contribuir. Agora, se você doar o valor de alguns cafezinhos, você poderá receber um brinde nosso, um cordão de crachá ou de pendrive, a sua escolha. Se o valor for ainda maior, você ganhará, além da nossa gratidão, uma camiseta. O frete é por nossa conta. Nós temos também QR Code para depósitos via Pix, temos a nossa chave Pix, além de botões para doação pelo PagBank, pelo PayPal, pelo Mercado Pago. Então, contribua pagando o IPTU como um legítimo residente de Retrópolis. Você também pode ir para o link de loja no menu superior do nosso site e adquirir no Mercado Livre ou no Shopee algum dos itens que vendemos: camisas, cordões, adesivos, os itens das nossas campanhas de financiamento coletivo, como os baralhos de amigos e videogames e o livro do MS-DOS revelado. Temos também links de afiliados que estão na lateral direita do site, abaixo das nossas redes sociais. Se você for comprar algo na AliExpress ou na Amazon, acesse o site a partir dos nossos links, que receberemos uma pequena comissão da sua compra. E, por último, se você quiser doar algum item de hardware, aceitamos de bom grado. Sempre temos interesse em incorporar o erário retropolitano, algum microclássico precisa de carinho e amor para dar alegria a muita gente. Todas as doações, lucro obtido nas vendas, comissões de links de afiliados, tudo é revertido para a Secretaria de Fazenda de Retrópolis para a manutenção da estrutura da nossa cidade, e você estará nos ajudando a manter a Cidade dos Clássicos viva e ativa. Muito obrigado pelo seu apoio. Seu reconhecimento não tem preço. Oi, aqui é o Marcos Garré, pesquisador do início da chegada dos jogos eletrônicos ao Brasil. Você está ouvindo o Retrópolis.